Graça e paz. Amados, está conosco, nos visitando, Doranete com os netos e sobrinhos. Onde está, Doranete? Está ali atrás, do lado esquerdo dos irmãos. Seja bem-vinda. Assim também todos aqueles que estão nos visitando essa noite, sejam bem-vindos. A Igreja Filadélfia, saúde e recebe nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Então, todos são bem-vindos na casa do Pai, é sempre uma alegria para nós recebê-los. Nós vamos agora para a ministração da palavra do Senhor, e o texto já está no mural, é Lucas capítulo 10, o versículo 25 em diante. O texto diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito e maravilhoso, nós oramos certos, ó Pai, que o Senhor nos ouve, pois é assim que nos diz a Tua palavra. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Espírito Santo de Deus, que tens o controle, que tens o domínio, és Tu, Espírito Santo de Deus, quem esclarece, é o Senhor quem nos convence, é o Senhor quem opera. Nós dependemos de Ti e, baseados na Tua santíssima graça, é que desde já agradecemos pela Tua presença santa, pura e verdadeira, conduzindo a Tua palavra como sempre tem feito através dos séculos, e hoje não será diferente. Amém. Nós lemos em Lucas, o Evangelho de Lucas, e Lucas, ele descreve essa passagem de uma forma extraordinária, onde nós encontramos uma parábola. E Jesus usava esse método de parábola para trazer ensino e fazer com que as pessoas que estivessem à sua volta entendessem o significado da sua resposta. É interessante nesse texto que Jesus estava ali e um doutor da lei estava próximo, acompanhando aquilo que Jesus estava fazendo, e muitos dos doutores da lei, alguns eram fariseus. E qual é a diferença entre um doutor da lei e um fariseu? Nem todo doutor era fariseu, e nem tampouco todo fariseu era um doutor. Os fariseus eram um grupo religioso judaico, era um grupo ortodoxo, pessoas que tinham uma vida regrada, ou seja, uma vida distinta, pessoas extremamente rigorosas em todos os seus atos. E os doutores da lei? Geralmente os doutores eram escribas,
Esses escribas eram pessoas letradas que conheciam o hebraico. Lembrando a vocês que no mundo antigo, no período em que Jesus viveu, as pessoas já não falavam mais o hebraico. A língua hebraica já era uma língua morta, era uma língua antiga. E os textos escritos na Torá, o livro sagrado dos judeus, todo ele era escrito em hebraico. E os livros que hoje nós temos e da forma como nós conhecemos, no mundo antigo não existiam livros como nós conhecemos, eram os pergaminhos. Os pergaminhos eram rolos feitos, confeccionados de pele de carneiro, uma pele bem esticada, uma pele limpa, e essa pele de carneiro ela era escrita e não existiam como nós temos hoje capítulos, versículos, parágrafos, ponto. A língua hebraica é uma língua que não tem vogais, e isso torna mais difícil ainda a leitura. Nós estamos habituados a usar vogais e a lermos de uma forma que, juntando as palavras, nós formamos, juntando as letras, nós formamos uma palavra. Porém, no hebraico não é assim, é diferente. No hebraico também a leitura se lê da direita para a esquerda, diferente do que nós estamos habituados, nós lemos da esquerda para a direita. Então, muita coisa do que nós conhecemos e daquilo que se diz, é necessário que a gente faça essa recapitulação e mostrar para os irmãos esse conteúdo histórico, para que você entenda um pouquinho mais quando Jesus responde algo de uma forma como Jesus respondia. Aquele doutor da lei era alguém que estava habituado a fazer o quê? Traduzir o texto. Era alguém que lia o texto em hebraico e depois traduzia esse texto para as pessoas comuns, as pessoas que estavam à sua volta. Então, era uma pessoa habituada à leitura e certamente um grande estudioso. Então, quando este homem interroga Jesus, ele interroga Jesus não querendo ou procurando saber alguma coisa na verdade. A intenção daquele homem era questionar se Jesus se comportava realmente como um mestre ou Jesus era um farsante, era alguém que estava enganando a população. Era essa a grande preocupação da grande maioria dos judeus ortodoxos, ou seja, dos judeus religiosos, porque as multidões acompanhavam Jesus, e Jesus instruía aquele povo, Jesus falava a respeito de Deus para o povo, e a grande preocupação dos religiosos é que Jesus estaria induzindo o povo ao erro, induzindo o povo a se desviar da verdadeira presença de Deus. Baseado em tudo isso que eu estou dando para vocês de introdução, podemos deduzir que a preocupação daquele doutor da lei era uma preocupação genuína, era a preocupação de alguém que tem zelo pela palavra de Deus. Isso também pode acontecer no meio evangélico, quando surgem falsos profetas, quando surgem falsos líderes que deturpam a palavra, ou seja, que torcem a palavra, que leem um texto e por não conhecerem profundamente o texto, e muito menos as pessoas comuns, enganam as pessoas torcendo um texto quando o texto não está falando aquilo. E quando é que nós vamos saber? É por causa disso que Deus permitiu e permite que existam doutores, existam homens e mulheres que têm estudado. Graças ao bom Deus que existem em as faculdades teológicas, nessas faculdades teológicas nós aprendemos a língua hebraica, nós aprendemos o grego, para poder pegar um texto e usarmos de ferramentas para sabermos se isso procede. O que se aprende na escola comum, nós todos que passamos pela escola, nós aprendemos um pouco da história geral, história do Brasil, nós aprendemos matemática, aprendemos física, química, tudo isso que nós aprendemos é uma base para a vida profissional. E quanto no mundo espiritual, a Bíblia que nós usamos como base é a base da nossa fé,
é a base da nossa prática. É por causa disto que no mundo inteiro, e principalmente no meio evangélico, se lê os textos bíblicos. E aquele que tem a primazia, ou tem a autonomia, ou tem a responsabilidade de ler um texto, é necessário que ele estude, para ter certeza de que não está falando algo absurdo, de que não está ensinando algo que a Bíblia não diz. Então, esta é uma preocupação genuína, e aquele homem, presumo eu, também tinha uma preocupação genuína. Ele interroga Jesus, esperava ele que Jesus desse uma resposta direta. Quando ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Essa interrogação era baseada no próprio texto bíblico. É incrível, amados irmãos, por que é necessário nós aprendermos um pouco mais? Porque se eu e você não soubermos a base, nós vamos olhar para a Bíblia e interpretarmos de uma forma que não é correta. O texto bíblico, o texto em Deuteronômio, em Levítico 19, 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O texto em Levítico, quando aquele doutor da lei fez essa pergunta para Jesus, a resposta que ele aguardava que Jesus dissesse quando ele disse, quem é o meu próximo? Jesus deveria ter dito para ele, o meu próximo é o povo de Israel. O meu próximo são aqueles que servem a Deus. Mas a resposta de Jesus não foi uma resposta direta, porque aquele homem perguntou esperando essa resposta. Ao invés de Jesus responder diretamente para ele, Jesus traz uma parábola. E o porquê dessa parábola? Para que eu e você, para que nós entendamos que quando Jesus estava ali ensinando a palavra, o reino de Deus, a implantação do reino de Deus já havia ocorrido, e que venha a ser o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus estava pregando é um reino que não é focado apenas no povo judaico ou no povo israelita, mas o reino de Deus foi proclamado sobre toda a terra para todos os povos. Então, quando Jesus, ao invés de dar uma resposta direta, Jesus começa a trabalhar, e trabalha o texto, e nós chegamos ao conhecimento do texto, e entender que quando Jesus diz para aquele homem, termina de fazer a sua explanação, aquele homem que havia perguntado para Jesus, quem é o meu próximo? Ele mesmo dá a resposta. E isto é a nossa base, é a base daquilo que você já está ouvindo essa noite. Entender que o propósito do Evangelho, que o propósito para o qual Jesus veio ao mundo, ele não veio especificamente para o povo israelita, para o povo judeu, mas ele veio para todas as nações, para ensinar o Evangelho, para mostrar que o reino de Deus já foi proclamado, e que todo aquele que der ouvido à palavra de Deus, que receber Jesus Cristo como seu Filho único, esse faz parte do reino de Deus, esse faz parte desse povo, faz parte dessa promessa, e é isso que torna o Evangelho tão incrível, isso que torna o Evangelho tão magnífico, porque há muitas religiões espalhadas pelo mundo, centenas de religiões, mas nós só temos uma única religião, e essa única religião que fala a respeito de salvação, de vida eterna, de transformação, é o cristianismo. O cristianismo é a única entre todas as religiões, e principalmente as religiões que têm um único Deus, que nós temos a religião, o Islã, que são teocráticas, o Islã, que só acredita que existe Alá, o único Deus, o judaísmo, que acredita em Yahvé, o único Deus, e o cristianismo. Tudo mais que está espalhado pelo mundo de religiões, cada uma dessas religiões criam vários deuses, vários senhores,
E muitas religiões não falam de salvação, muitas religiões não acreditam no inferno, muitas religiões não acreditam na existência de um Deus único, e está espalhado pelo mundo muitas e muitas religiões e filosofias. Mas quando Jesus foi questionado por um judeu ortodoxo, a resposta de Jesus foi muito além do que aquele homem esperava ouvir. E a resposta do Espírito Santo para a nossa vida é essa mesma resposta. Quem somos nós? Qual é o nosso papel no reino? Qual é o nosso papel dentro dessa escolha extraordinária que foi a escolha de Jesus? Entendendo nós, amados irmãos, que não somos nós que fomos ao encontro, é Ele que veio ao nosso encontro. Não somos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. Então todo o mérito é de Jesus. Tudo é dele e para ele. Toda a glória retorna para ele, todo o mérito é para ele. Então, quando alguém, ele ouve a palavra de Deus, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, essa pessoa é privilegiada. Por quê? Porque milhões morrem todos os dias sem nunca ter ouvido a palavra de Deus. Milhares de pessoas deixam essa vida sem conhecer que existe uma vida magnífica que aguarda aqueles que acreditam na palavra de Deus. Então entenda que é um tremendo privilégio ouvir a palavra do Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, isso alegra o nosso coração, tonifica a nossa alma, revigora o nosso espírito, dá mais confiança para seguirmos adiante, nos dá sustento emocional, nos dá equilíbrio para que nós possamos continuar avançando sem ter sombra de dúvida de que estamos no verdadeiro caminho, que não estamos trilhando um caminho falso, que não estamos trilhando um caminho que não nos leva à vida eterna. Mas quanto mais nós aprendemos a respeito de Cristo, quanto mais nós aprendermos a respeito da sua palavra, mais certos nós estamos de que aquilo que nos aguarda está baseado na palavra do Senhor, que Ele promete para aqueles que ficarem com Ele até o último dia. O Senhor nos promete uma coroa, por isso que é um reino. Um reino existe em coroa, e a coroa só é dada para alguém que é muito importante para o reino. Então dá para você entender que quando o Senhor te chamou, Ele não te chamou para te colocar num lugar secundário, mas quando o Senhor te chamou para te colocar num lugar de destaque, para te dar um novo nome, para te dar uma coroa, para que você habite no reino eterno, para que você faça parte da corte do Senhor. Isso é um chamado para aqueles que acreditam na palavra de Deus. E não é um chamado para pouca coisa, mas é um chamado extremamente precioso. E aqueles que entendem isso, irmãos e irmãs, vivem uma vida plena, não olhando para as coisas que o mundo oferece, não olhando para as dificuldades que aparecem, mas olhando para a vitória que já está garantida. Não é algo que você vai fazer, é algo que você já recebeu. Entenda isso, irmãos. A preocupação daquele judeu ortodoxo, tradicional, era de quê? Qual era o pensamento de todo religioso? Eu devo cumprir com determinadas regras para que eu seja merecedor de alguma coisa. No mundo religioso, em quase todos os meios religiosos que você venha estudar, você vai encontrar essa linha filosófica de que as pessoas fazem por merecer. E isto faz parte até mesmo da filosofia brasileira. As pessoas que vão atrás, que correm atrás, são aquelas que são merecedoras, que são colocadas em destaque. Mas no reino espiritual não é assim que funciona. Não é você fazendo algo que vai te colocar num lugar de destaque. Não é por mérito, não é por categoria, mas é pela misericórdia do Senhor. E isso não nos faz melhor do que ninguém, mas muito pelo contrário, nos faz entender o quanto nós somos pequeninos e dependemos dele. Não depende de mim nem de você, depende exclusivamente dele. Tudo depende dele. Até mesmo para eu ter fé, para fazer a obra, vem do Senhor. Até mesmo para eu estar aqui, é porque o Senhor me conduziu. Até mesmo para nós abrirmos essa Bíblia e entendermos alguma coisa, é o Espírito quem instrui. Entende isto?
que não somos nós, mas é Ele em nós. E isso faz toda a diferença. Foi isso que Jesus estava falando para aquele estudioso religioso. Ele entendia que ele deveria cumprir com todos os mandamentos, que aquilo faria dele digno. E Jesus estava mostrando para ele que aquilo não era suficiente. O fato de ser religioso não o colocava em um destaque. O fato de ser religioso não estava fazendo dele superior, mas muito pelo contrário. Porque quanto mais a pessoa conhece, ela é responsável pelos seus atos. Ninguém em sã consciência vai condenar uma criança se uma criança fizer algo de errado, mesmo que seja algo grave. Não tem uma condenação, porque uma criança não tem consciência de gravidade. Mas qualquer adulto, mesmo que ele não saiba ler nem escrever, isso não o exime da responsabilidade pelos seus atos. Por quê? Porque um adulto tem consciência. E da mesma forma, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso faz com que nós também sejamos responsáveis por preservar a palavra, sejamos responsáveis até mesmo pela nossa conduta. Por quê? Porque não tem ninguém que é inocente diante do Senhor. Nenhum homem, nenhuma mulher pode chegar diante do Senhor e falar que é inocente. Por quê? Porque não é só a questão de conhecer, mas é a questão de reconhecer. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. Ele reconheceu que aquilo que ele imaginava que seria a resposta correta estava equivocado. Aquilo que Jesus conduziu a ele entender que era a resposta correta. E é isso que a Bíblia tem feito conosco. Entender que a generosidade é algo que deve fazer parte da vida do cristão. Ser generoso, cooperar, abençoar a vida de quem tem necessidade é nossa obrigação. Isso não faz de você melhor, não faz de você superior, mas eu e você, nós temos responsabilidades no mundo. E essa responsabilidade nós não podemos nos eximir, ou seja, eu não posso fechar os meus olhos e falar que eu não tenho nada a ver com isto, não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a minha família. Não é assim que funciona, as coisas não são dessa forma. E isto foi bem colocado por Jesus. Então toda a congregação de Israel, entendendo a questão de abençoar a obra, assim como eu falei há pouco tempo com vocês, daquilo que é necessário fazer e deve ser feito, o próprio Deus, ele dá as condições. Quando Deus tirou o povo do Egito, era necessário que aquele povo contribuísse para que, durante a peregrinação, fosse construído o tabernáculo. O tabernáculo era um local que Deus determinou que seria um local onde Deus iria estar com a sua presença e o povo deveria adorá-lo. E para construir esse tabernáculo era necessário que as pessoas ofertassem ali ouro, pedras preciosas, muitas coisas que eram necessárias. O próprio Deus, quando tirou o povo do Egito, da forma como Deus conduziu a retirada do povo do Egito, os egípcios deram joias, deram ouro para os escravos israelitas quando saíram. E exatamente esse material que eles receberam, esse ouro que eles receberam, foi utilizado para fazer o ornamento do tabernáculo. Então o próprio Deus conduziu os egípcios a abençoar a vida dos israelitas, e os israelitas não ousaram olhar para aquilo que eles receberam como se fosse deles. Eles pegaram todo o ouro que haviam recebido e deram na casa do Senhor, para que fossem feitos os utensílios para o tabernáculo. Ou seja, Deus estava trabalhando no coração daquele povo, para que eles entendessem que é o Deus que fornece, é o mesmo Deus que dá. Então nós não somos donos de coisa alguma. Tudo que nós, porventura, estamos fazendo uso é emprestado, é temporário. Na realidade, nós não temos nada. Nem a vida nós não somos dono de coisa alguma, porque nós não podemos garantir coisa alguma. E esse entendimento faz com que nós sejamos mais simples,
faz com que nós entendamos o nosso significado nesse mundo. O evangélico, o cristão genuíno, não é uma pessoa que fica se achando melhor, mas é aquela pessoa que entende que ele está nesse mundo para servir. O verdadeiro cristão é o cristão que tem prazer em ajudar. O verdadeiro cristão é aquele que tem prazer em servir a obra, em estar conduzindo alguém aos caminhos da verdade. É alguém que tem prazer em fazer a obra de Deus, porque ele entende que ele está sendo abençoado quando ele serve. Enquanto que o mundo prega que as pessoas boas, que as pessoas que estão em evidência devem ser servidas, no mundo espiritual, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o maior no mundo espiritual, que sirva. Olha a evidência do mundo espiritual. Contradiz o mundo material. No mundo material, as pessoas devem ser, e no mundo espiritual, as pessoas devem servir. Isto que a Bíblia nos faz entender. E Jesus usou de uma forma esplêndida, colocando personagens nesse episódio que ele conta. Jesus colocou 3 personagens. Ele coloca, primeiro personagem, ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Presume-se que, da forma como Jesus descreveu, a cidade de Jerusalém era a cidade onde existia o templo, onde as pessoas iam para adorar. Então, dentro dessa parábola, dá-se a entender que aquele que estava vindo de Jerusalém, provavelmente tinha ido a Jerusalém adorar. Então, poderia ser um judeu. E Jesus diz, aquele homem descia de Jerusalém e ele foi acometido, ele foi assaltado, bateram, judiaram do homem, deixaram quase morto. E Jesus diz, e passou por ele primeiro um sacerdote. E o sacerdote passou, olhou, não desceu da sua montaria e seguiu o seu caminho. Posteriormente veio um levita. O levita passou, olhou e viu o homem caído, mas também não parou e seguiu o seu caminho. E posteriormente veio um samaritano. E Jesus disse, o samaritano olhou e teve misericórdia daquele homem que estava caído. Aquele samaritano pegou aquele homem, colocou vinho na ferida, colocou óleo na ferida, pegou aquele homem, colocou sobre a sua montaria, levou até uma estalagem, pagou ali a estalagem e disse ao dono da estalagem, olha, eu vou retornar, eu vou deixar 2 dinheiros para você, para as despesas desse homem, mas eu retorno aqui, tudo aquilo que ele gastar, quando eu voltar, te pagarei. Jesus fez essa colocação e depois perguntou para aquele estudioso, qual desses foi o próximo daquele homem? E o estudioso disse, aquele que teve misericórdia. E Jesus disse, vai e faz o mesmo. Parece uma coisa tão simples, né? Tão básica. Quando Jesus pega e usa o personagem sacerdote, o sacerdote era alguém especial na religião judaica. Era uma pessoa que estava ali no templo, que oferecia os holocaustos, ou seja, oferecia o sacrifício. Era alguém importante e alguém que a sociedade olhava para aqueles homens com bons olhos. Mas, segundo a colocação de Jesus, aquele homem, por ser religioso, ele não poderia tocar em um morto. Então, se aquele homem que estava ali, Jesus disse que ele estava como morto. Então, aquele religioso, se ele tocasse em um cadáver, ele ficaria impuro, não poderia servir. Mas lembre-se que Jesus disse que aquele homem estava descendo de Jerusalém. Então, o que isso nos mostra? Que aquele religioso não estava retornando para Jerusalém. Então, mesmo sendo um sacerdote, ele estava retornando também de Jerusalém. Então, se ele tocasse ou se contaminasse, não teria problema. Por quê? Porque ele não iria servir no templo. Mas, mesmo assim, aquele homem não fez nada. Depois vem um levita. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que serviam no templo. O levita era aquele que levava madeira, o levita era aqueles que ajudavam na manutenção do templo, e o levita não tinha problemas em relação à contaminação. Mas Jesus usou 2 religiosos, um super religioso e o segundo também, e aqueles 2 não fizeram nada pelo homem.
E vem um terceiro. Jesus usa a figura do samaritano. O samaritano era um povo odiado pelos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos por causa de uma questão histórica. Os samaritanos eram um povo misto, eles não eram judeus ortodoxos, e era um povo misto e um povo que veio habitar na região de Jerusalém, e durante a história, o povo de Samaria, eles contaminaram o templo. Num período histórico, eles pegaram resto de cadáveres e ossos humanos e levaram para o templo, e isso trouxe um grande escândalo. E por causa disso, o povo de Israel, os judeus tradicionais, tinham ódio dos samaritanos. Então, Jesus usou a figura odiosa de um samaritano, e aquele samaritano usou de misericórdia para com aquele homem que provavelmente nessa parábola deveria ser um judeu. Então, aquele samaritano fez tudo que estava ao seu alcance para cuidar daquele homem que estava no caminho. Essa colocação de Jesus não é somente na questão de ajudar, ou seja, que é nossa obrigação ajudar, mas o que Jesus fez, ele colocou o discurso daqueles homens por terra. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus estava mudando a perspectiva da visão deles, de que para eles o próximo era alguém que fosse judeu como ele, ou fosse da família dele. E Jesus mudou aquela mentalidade, colocando o próprio israelita ortodoxo para declarar que o próximo era aquele que ajudou. Essa visão, irmãos, é uma visão cristã, é uma visão cristocêntrica, é uma visão voltada exatamente para aquilo que é primordial no cristianismo. O cristianismo não é uma religião que fica focada apenas em rituais. O cristianismo não é uma religião que fica focada em lugares que sejam especiais, ou pessoas especiais, mas o cristianismo fica focada em servir, em estar servindo a comunidade, porque à medida que você serve, você demonstra o amor, demonstra a fraternidade, e aquilo que nós realmente executamos é o que vai falar a respeito do nosso temperamento, da nossa vida emocional, da nossa vida religiosa, porque eu posso fazer um discurso extraordinário, e você pode ter aí o mais lindo discurso, mas se a tua vida não for condizente com isto, o discurso fica vazio. Para que o meu discurso e o teu discurso ele tenha valor, a minha vida tem que ser condizente com o discurso. E ser cristão não é apenas ser um religioso que cumpre com rituais. Ser cristão não é apenas estar na igreja todos os domingos. Ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja. Ser cristão é muito mais do que fazer rituais evangélicos. Ser cristão é olhar para as vidas que estão aí fora com olhar de amor, não apenas olhar como se fossem diferentes ou indiferentes para nós, mas entender que o amor de Cristo é o amor que nos constrange. E a igreja verdadeira é a igreja que serve. O cristão verdadeiro é aquele que serve a sua comunidade, é aquele que serve a Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, entendamos o chamado do Senhor Jesus. O mundo está repleto de religiosos, mas o mundo tem carência de pessoas verdadeiramente cristãs. A comunidade precisa de você. As pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de uma palavra amiga, as pessoas precisam de alguém que o auxilie, e isso vai fazer toda a diferença. A minha vida e a tua vida vão fazer diferença para a comunidade, vão fazer diferença dentro da família, e você pode ser um ganhador de almas, sem mesmo ter que ficar pregando. Se a tua vida for uma vida condizente com o cristianismo, se a tua conduta for uma conduta condizente com aquilo que você diz e declara, as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. E muitas pessoas vão querer imitar a você, saber onde que você frequenta, porque a tua vida vai ser uma declaração plena do amor que você tem pelas pessoas que estão próximos a ti, porque não adianta nada fazer discurso que ama a Deus e negligenciar aqueles que estão próximos.
fazer discurso que adora os irmãos, mas não estar nunca próximo aos irmãos, fazer discurso que ama a família, mas nunca está próximo da família, são discursos vazios. E Jesus quebrou o discurso daquele religioso, quando ele teve que admitir que o próximo é aquele que serviu. Que a minha vida e a tua vida também seja assim, pautada por servir, por estar a serviço da obra de Deus, não apenas a serviço da comunidade, não apenas a serviço da tua família, mas servir a Cristo como um todo. Para que o Evangelho ele seja proclamado, é necessário homens e mulheres com o coração transformado. Para que a palavra de Deus seja uma palavra respeitada, precisa que os cristãos também respeitem o Evangelho e façam com que o Evangelho seja bem visto pela sociedade. E essa é a obrigação de cada um dos cristãos, fazer com que o nome de Cristo seja proclamado, que o nome de Cristo não seja ridicularizado por nossa causa, que o Evangelho não venha a ser pisoteado por causa da minha conduta ou da tua conduta, mas que o mundo possa ver Cristo em nós, porque Cristo fez a diferença, e todos aqueles que amaram a Jesus também fizeram a diferença no mundo. Que a minha vida e a tua vida seja assim, plena da vontade do Senhor. Amém?